Amigos do Papo N1, muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos a essa edição. E eu não sei quem é a convidada, porque é uma edição surpresa, uma edição especial, meu aniversário, né? A produção resolveu fazer essa brincadeirinha aí comigo. Eu não faço a menor ideia de quem seja a convidada ou convidado de hoje, não me deram spoilers nem nada, me mataram de curiosidade durante esse período aí de tempo. E seja o que Deus quiser, não sei qual vai ser minha reação. E vamos lá, soltei essa bomba aí e vamos lá. Ô Guilherme, já pode convidar a pessoa para entrar e vamos ver o que vai dar. Estão me ouvindo? Deixa eu ver. Sim, cara, estamos ouvindo. Oi, quem é o aniversariante do dia? Parabéns, Pedro! Tudo de bom para você. Estou invadindo o seu programa para te dar os parabéns, te desejar felicidades. Uma honra estar aqui com você. Obrigadíssimo, Karen. Meu Deus. Você está bem? Agora eu tô bem, eu acho. Tomou um susto? Eu acho que sim. O coração tá aqui, igual bateria de escola de samba, mas tá tudo bem. Tá trabalhando no dia do aniversário, né? Merecia um presente aí, uma surpresa. É, mas ainda bem que amanhã eu tô de folga, né? Eu também. Eu também. Gente, cara, eu aqui assistia demais no SBT Brasil, cara. É, né? Na época do Carlos Nascimento. Foram 12 anos do SBT. Nossa, 12 anos, né? Você começou quando no SBT? Então, eu já estou na cultura, vai ter 4 anos agora em junho. Completa 4 anos que eu estou na TV Cultura. Eu saí do SBT e automaticamente vim para cá. Sim, eu lembro, verdade. Saí do SBT em 2019. Você estava no SBT Notícias, né? Depois de uma breve passagem pelo Primeiro Impacto. Aí você saiu do SBT, foi para a Cultura e já foi direto para o Jornal da Cultura, onde você está até hoje, né? Isso, onde eu estou até hoje. Eu saí de lá e cheguei aqui. Foi bem rapidamente. Foi até com uma coisa que eu comentei. Essa aí não fica muito tempo desempregada. Bingo. Graças a Deus, nossa senhora. Nunca fiquei mesmo. Estou há 22 anos trabalhando sem parar. Você tem um pouquinho mais de tempo de trabalho do que eu tenho de vida. E tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Então, vamos lá. Guilherme, mandei o Guilherme preparar um roteirinho aqui para a gente, para mim não ficar perdido, né? Porque um dos trabalhos do jornalista é fazer apuração, né, colher informações, e já que hoje foi uma ocasião especial, no caso do meu aniversário, surpresa para mim, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas eu te ajudo, vamos lá. Se você quiser, você vai me perguntando e eu vou te atualizando aqui. Sim, vamos lá. Guilherme, você é formado em pedagogia. Sou formada em pedagogia pela PUC. Minha mãe também é formada em pedagogia. Ela é formou em pedagogia pela Universidade Federal daqui do Espírito Santo. Que bom. Eu fiz pedagogia e junto com o jornalismo, me apaixonei pelo jornalismo e larguei não. Eu finalizei, concluí o curso, mas parei de trabalhar com pedagogia, só fiquei trabalhando com jornalismo. A gente fica muito feliz que você tenha continuado no jornalismo. Eu sou apaixonada por jornalismo. Agora que eu comecei a trabalhar na redação, eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria. E eu saí e larguei a pedagogia de vez. Sim. Guilherme aqui mandou que você começou no Jornal da Band, né, em 2003. Isso, foi meu primeiro emprego em televisão, foi na Band. Eu entrei como estagiária e eu era escuta da CNN. Eu escutava a CNN, traduzia para o português e passava para o editor internacional. Depois, sendo editora, eu fui convidada para fazer reportagem.
Depois eu passei a apresentar a previsão do tempo no Jornal da Band, no lugar da Mariana Ferrão. Quando ela folgava aos sábados, eu fazia previsão. Depois eu assumi a previsão todos os dias no Jornal da Manhã, estava primeiro jornal, com Fernando Pereira de Mello. E depois eu fui fazer bancada no Jornal da Band com nosso saudoso Boechat. Então, na bancada, eu era titular da previsão do tempo e era a substituta da Mariana na bancada do Jornal da Band. Sim, muito bacana. Aqui também, aqui no que o Guilherme mandou para mim, nos anos seguintes, você foi por notícias da redação, né? Ah, também. E também o primeiro jornal. Sim. Sabe o que é curioso, Pedro? Eu, em todos os meus empregos, eu acumulo funções. Então, eu entro para fazer uma coisa, quando eu estou fazendo 2, 3, 4, e eu sou muito proativa. Eu gosto de sugerir coisas novas. Eu tenho uma meta que todo ano eu tenho que criar algo novo, onde eu estou. Então, seja um programa, seja um... Hoje eu tenho aqui 3 programas de rádio, mais que são podcasts, tem o Jornal da Cultura. Então, eu vou acumulando funções, assim for na Band, assim for na SBT também. Sim, logo depois de você sair na Band, em 2009, você foi contratada pelo SBT. Né, E no mesmo dia, eu saí da Band de manhã, à noite eu estava assinando contrato no SBT. Não para nunca. Não para. Onde você já começou logo no time de âncoras do SBT Brasil, né, e também na previsão do tempo. Então, no SBT Brasil, eu fui convidada para fazer a previsão do tempo somente. O Carlos Nascimento, ele apresentava o jornal do SBT Brasil sozinho, e eles queriam uma apresentadora do tempo. Então, eles me contrataram para ser editora do clima e apresentadora da previsão do tempo. Eu escrevia e apresentava. Depois, com o passar do tempo, que eu já estava lá, o Silvio Santos queria que o Nascimento tivesse uma parceira para a bancada. E aí eu fiz teste, eu lembro que a Adriana Araújo, que hoje está na Band, também fez teste, na mesma fase que eu. E o Silvio me escolheu. Graças a Deus, tive muita sorte e acabei assumindo a bancada do SBT Brasil e fazia a previsão do tempo também. Então, lá eu tinha essas 2 funções também. Eu lembro muito bem dessa época, eu assistia demais SBT Brasil com você e o Nascimento. Uma memória afetiva também. E a gente brincava bastante na previsão, né? Fazia umas brincadeiras, era bem divertido. Uhum. E depois que teve aquela reformulação no SBT Brasil, né, com a entrada do Josebal e da Raquel Sherazade, você foi para o jornal do SBT, né? Isso, aí eu fui para o Jornal da Noite. Fiquei lá com o Nascimento, depois fiquei com o Herman Henning, depois tive um período solo, depois fui para amanhã com a Joyce, depois voltei a ficar sozinha à noite. E o Silvio, ele tinha essa característica de mudar muito, ele criava jornais do dia para a noite e a gente recebia a função de apresentar. Ó, Karen, amanhã você não vai mais vir à noite, você vai vir de manhã. Karen, criei um jornal novo, a partir da semana que vem você está em tal horário. E a gente tinha que abraçar as ideias do Silvio, né? Sempre foi assim, muito dinâmico. É muito dinâmico e também Deus nos acuda, né? Deus nos acuda, que a minha vida virava de ponta cabeça. Porque de você fazer o jornal de madrugada, você já tem uma rotina completamente diferente do habitual. Aí já te joga para de manhã, já tem uma mudança. Então, é complicado, é uma barra. Fácil. Esse foi um dos pontos que eu estava bastante desgastada no SBT, era a questão da madrugada, por eu ter uma rotina filho pequeno, né? Então, eu tive 2 gestações ao longo do SBT. Então, trocar o dia pela noite, para mim, naquele momento que as crianças são bebês e tal, estava bem difícil. Meu corpo já não estava mais aguentando. Era muita carga, poucas horas de sono e muita responsabilidade, né? E para conciliar também conciliar, você às vezes só estando casada já é um pouco complicado. Quando junto criança, já é um fator complicador em que às vezes já não é tanta vantagem assim, né? Exatamente. Acho que você só ficou 2 anos na SBT Notícias, na madrugada, e foi para a TV Cultura logo depois. Sim. Deu uma acalmada na vida, né? Olha,
Eu diria que o horário deu uma acalmada, mas a vida profissional não deu uma acalmada. Pelo contrário, eu acho que cheguei aqui na cultura com um desafio muito grande. Me deram um cargo muito importante e eu sou muito grata até hoje por essa oportunidade. Eu falo que o que eu evoluí aqui em 4 anos é mais do que eu evoluí na minha carreira inteira. Falando isso, a questão de bagagem, conhecimento, cultura que eu adquiri nesse jornal, os contatos que eu fiz, as pessoas importantes que eu conheci, que eu entrevisto diariamente. Eu falo que é uma pós-graduação aqui. Essa emissora, ela é muito rica em cultura. A gente tem a oportunidade de estar com pessoas muito importantes, né? Economistas, cientistas políticos, filósofos, sociólogos, são pessoas que têm uma bagagem cultural imensa e que realmente é como se fosse uma aula por dia, várias aulas por dia. E como um jornal que eu escrevo, eu atuo, participo, eu que escrevo as entrevistas, as perguntas que eu formulo, eu tenho que estudar muito ao longo do dia para estar preparada para fazer esse jornal. As minhas perguntas não estão no TP, estão aqui. E, às vezes, o curso da entrevista toma um outro rumo. Então, você tem que estar muito bem informada, embasada naquele assunto para poder também improvisar ali, sair do script. Então, é um desafio diário, árduo, é um trabalho árduo, mas muito gratificante. Sim, o Jornal da Cultura tem essa característica, né, de sempre estar recebendo convidados e recebe nomes de peso, como Marco Antônio Villa, Mário Sérgio Cortella, Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães, entre outros, né? É. Então, assim, o Jornal da Cultura demanda um estudo muito grande, né, para que você esteja a par de tudo que está acontecendo e, como você disse, as perguntas, né? Você tem que estar por dentro do assunto para você saber o que você vai perguntar. É. Você precisa. Tanto que eu até estava. Interessante isso, a gente está falando sobre isso, porque eu estava conversando justamente com um amigo meu sobre isso. De você se inteirar sobre os assuntos para você saber conduzir o assunto da maneira correta e não ficar aquele monte de né? Para não ficar enrolando. Exatamente. E como você recebeu essa missão de apresentar o Jornal da Cultura? Porque o Jornal da Cultura é um jornal tradicionalíssimo da TV brasileira, tem um formato, digamos assim, único na TV aberta, né? Para o horário também que passa, 9 da noite. E como você recebeu esse convite para apresentar o JC? Nossa, eu recebi uma ligação do Carlito Camargo, que é o vice-presidente da TV Cultura, na época ele era presidente, e ele falou: Karen, eu sou o Carlito, da TV Cultura, ele me ligou de manhã, e eu queria conversar com você, a gente tem uma proposta profissional para você, e eu marquei, naquele mesmo dia à noite, uma entrevista aqui, com com o José Roberto Maluf e o Carlito Camargo. O José Roberto Maluf é o atual presidente da Fundação Padre Anchieta, e o Carlito, na época, era o vice-presidente. E eu sentei na reunião, e eles foram muito diretos. Eles: oi, Karen, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós queremos você todos os dias, às 9 horas da noite, para fazer o Jornal da Cultura, ao vivo, de segunda a sexta. Sábado e domingo você vai folgar. Topa? E eu falei assim: meu Deus, eu nunca recebi uma proposta tão direta. E eu fiquei surpreendida, porque eu não imaginava que era tanto. Eu pensei até em outro projeto dentro do jornalismo, algo novo, mas era para assumir esse rojão, que eu acho que é um jornal que é de muita credibilidade, né? E eu fiquei muito feliz. Daí eu falei assim: bom, mas eu estava na época negociando com uma outra emissora. E eu falei assim: bom, então eu vou avaliar, eu não estou muito feliz com o convite, eu vou avaliar, vou para casa, vou pensar, e amanhã eu dou uma posição para vocês. E eu lembro que o Malu falou para mim assim: você vai responder aqui agora, sim ou não. Você não sai dessa sala sem uma resposta definitiva. E eu pensei, falei: meu Deus. Eu falei: agora eu vou ter que, é tudo ou nada, né? E eu arrisquei e falei: tá bom. Então, sim, eu falei: depois eu vejo o que eu faço com a outra emissora, né? Porque eu fiquei muito, de verdade, muito lisonjeada pelo convite, mas eu queria pensar, né, todas as. Colocar na balança tudo que uma emissora me oferecia, o que a cultura ia me oferecer, horário, enfim, uma série de coisas, né?
E eu falei, sim, sair daqui assim rapidamente com emprego. Eu falei, bom, é isso. Eu não falei, vocês não querem fazer um piloto, algum teste, alguma coisa? Não, a gente tem certeza que você é a pessoa que a gente precisa para o Jornal da Cultura. E foi assim, aí eu, depois de 2 dias, voltei, assinei e comecei. Nossa, e foram muito diretos, né? Foram muito, muito diretos. E agora você me atiçou uma curiosidade. Com qual emissora você estava negociando quando você saiu do SBT? Eu estava com uma conversa com a CNN na época, com uma pessoa da CNN, que estava falando para mim, que estava lá sondando, que a gente ia marcar uma reunião. Eu também tinha uma reunião agendada com a Globo, na época, que era com a diretora de jornalismo da Globo. Então eu tinha, que era assim, a entrevista estava agendada para dali 10 dias na Globo, e a CNN eu já estava em conversa também, vendo as possibilidades, não era uma proposta tão concreta, mas havia uma sondagem, né? E a Globo também era uma entrevista que eu estava marcada. Então eu estava assim, vendo as possibilidades. Mas aí eu falei, bom, eu não vou perder essa chance, né? Porque de repente eu falo não aqui, daí surge uma negativa, e eu de fato fiquei muito feliz por ser o Jornal da Cultura também. Então foi uma coisa que mexeu bastante comigo. E você observando essas movimentações que aconteceram tanto na CNN quanto na Globo, e hoje você está no Jornal da Cultura, você percebe que você tomou a decisão certa? Você faz essa interpretação? Com certeza, tenho a menor dúvida. Isso, na verdade, eu já percebi que eu tomei a decisão certa muito tempo atrás, né? Não foi agora com essas movimentações da CNN e da Globo. Mas eu também eu fui chamada para ir para a Jovem Pan quando eu estava na cultura. Eu já estava aqui e a Jovem Pan me chamou, uma proposta, e eu acabei também decidindo ficar. Então, todas as minhas decisões por optar pela cultura foram muito felizes. Eu sou muito grata que eu tenha sido direcionada e tenha decidido ficar. Sim, muito interessante. E como que surgiu essa vontade sua de querer ser jornalista? Surgiu no meio do caminho? Como é que foi? A gente já falou um pouquinho da sua história, né? Você é formado em pedagogia, mas como que surgiu esse interesse em fazer jornalismo? Então, na verdade, eu fiz pedagogia porque eu tinha 18 anos, 17, quando eu me formei no terceiro, acabei o terceiro colegial na época, né? E eu não sabia muito bem o que fazer. Eu sabia que eu gostava de ler, de escrever. Então eu falei, meu pai não queria que eu entrasse para a televisão, ele nunca gostou muito, ele assim ficava meio receoso e tal com o mundo da televisão. E ele falava, filha, eu prefiro que você faça pedagogia do que você faça jornalismo. Eu, como estava muito ainda sem saber, fui para o jornalismo. Só que no primeiro ano, para pedagogia, primeiro ano de pedagogia, eu já falei, não é isso daqui. Eu quero fazer mais, eu quero criar texto, eu quero escrever, eu quero mais movimento. Pedagogia é aquela coisa que é sempre o mesmo, né? E eu fiz, mas eu insisti. Aí no segundo ano de pedagogia eu fui trabalhar numa escola, que chamava Colégio Augusto Laranja, e eu era auxiliar da professora. Ali eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. Eu falei, não, eu quero mais. Eu quero produzir de uma forma diferente. Quero falar com adulto, quero escrever texto para adulto, eu não quero ficar aqui interagindo com criança. Pedagogia tem que ser uma coisa, ou você ama, ou você realmente não consegue segurar. E aí foi a ideia que eu falei para meu pai, pai, eu quero fazer jornalismo. Aí ele meio que relutou, ele falou, tudo bem, você quer fazer jornalismo, mas você não vai largar a pedagogia. Você vai concluir pedagogia e vai fazer junto jornalismo. Então eu fazia de manhã pedagogia, à tarde eu trabalhava e à noite eu fazia faculdade de jornalismo. E quando eu consegui o estágio na Band, eu entrei numa lista de espera, 6 meses esperando para ser chamada. Aí, quando eu entrei no estágio de jornalismo na Band, eu saí da escola. E aí, assim, na primeira semana que eu estava na redação, eu enxerguei. Falei, nossa, é isso. Eu quero desafio, eu quero escrever, eu quero falar com adulto, eu quero novidade, eu quero viver o hard news. Assim, o hard news me pegou de uma forma que eu amei. E aí eu não tive dúvida, mas foi assim, foi meio que eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a humanas, né, e que eu queria produzir textos, mas por isso que teve essa dúvida. E aí eu fui para pedagogia, depois eu vi que era o jornalismo mesmo que eu queria. Muito bacana, e a gente agradece por você ter feito esse desvio de rota, né?
dos jornalistas mais brilhantes que a gente tem, né, atualmente, e que a gente tem o privilégio de poder acompanhar todos os dias na tela da TV Cultura às 9 da noite. Ah, obrigada, viu, Pedro? Está com o tempo um pouquinho corrido, então... Sabe que agora eu tenho um entrevistado me esperando agora às 2h, então eu tenho que sair correndo e voltar para a rádio, para o camarim aqui. Até te esperar agora, tá, cara? Tá no seu tempo ainda. Agradecer demais por você ter topado esse convite da gente, né? Por você ter topado participar dessa surpresa. Eu estou, sinceramente, muito lisonjeado por ter sido você, uma pessoa que eu acompanho desde a da minha infância, né? E só agradecer mesmo. Muito obrigado. Te desejar muito sucesso na sua carreira, que você tenha anos brilhantes aí à frente do Jornal da Cultura, na TV Cultura, e te desejar muito sucesso na sua carreira. Ah, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, muitas felicidades. Eu desejo tudo em dobro para você. Sucesso, que você trilhe uma carreira brilhante, que você conquiste todos os seus sonhos na carreira de jornalista, tá? E conte comigo para o que for preciso. Muito obrigada e desculpa fazer essa passagem relâmpago, mas a gente depende de uma agenda de convidados, aí um atraso acaba atrasando toda a nossa agenda também. Viu? Sucesso para você, vida longa para o programa. Um beijo grande. Obrigado, Karen, obrigado de coração. E para você que acompanhou o Papo Nenhum, esse Papo Nenhum surpresa para mim, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.